Inesperável é um projeto que integra contribuições de pensadores sistêmicos ao nosso devir em uma sociedade complexa. Episódio 0. Como disparador deste projeto, o professor emérito de Imunologia da UFMG, membro da Academia Brasileira de Ciências, Dr. Nelson Vaz, e o professor Carlos Murtet, educador sistêmico, doutor pelo Programa de Ciência e Cultura na História da UFMG, foco em complexidade, apresentam Os Bastidores do Inesperável. Duas perguntas ajudam a fluir neste diálogo. Como desenvolver uma proposta de aprendizagem recursiva para a transformação dos modelos lineares tradicionais? Como desenvolver uma aprendizagem sistêmica em uma tradição fragmentadora e baseada em relações simplificadas de causa e efeito? A conversa é disparada pelas reflexões de duas estudantes sobre alguns textos lidos na disciplina Para Entender a Imunologia, oferecida pelo professor Nelson Vaz, na UFMG. Fiquei impressionado aí com as respostas dessas meninas, viu? Fiquei muito impressionado. Não, mas a que ponto o curso está levando, né? São 10 encontros, cara. 10 encontros que estão levando esse pessoal a negar um equívoco gigantesco, muito antigo, né? Que tem raízes históricas muito claras. Quer dizer, dá para entender perfeitamente como é que a imunologia chegou nesse estado. Eu acho que a pandemia é um momento azado assim, para a gente plantar uma bandeira lá na frente. Ficou muito forte na minha cabeça o que você me falou dos nossos últimos encontros, da questão de surpreender. Como é que a gente está pouco acostumado a ser surpreendido, e como é que o ser humano ele tem essa necessidade de se surpreender, de ser arrebatado por coisas inovadoras. Então isso que está sendo dito, que você fala, que você traz, é muito transformador, porque ele muda uma lógica secular, e não apenas da imunologia, mas um estilo de pensamento de como é que esse jeito da gente pensar individualização, compartimentalização, competição, hierarquia, controle, tudo que a gente inseriu nos nossos modelos teóricos neodarwinistas e darwinistas, tudo isso, como isso faz parte da nossa cultura. Então a gente aprendeu a pensar desse jeito. Na hora que a gente convida a olhar para a natureza, para uma outra perspectiva, como a Bunel fala de um jeito maravilhoso, a gente fica arrebatado e fala, que é isso? Isso é muito... E as pessoas ficam entusiasmadas, mas o problema é que caem de novo na rotina desse modelinho linear, competitivo, e assim a gente vai sendo abduzido por essa cultura. Mas trazer essa chama, fazer essa integração da biologia e da cultura é um negócio muito importante. Eu acho que uma avenida que a gente pode usar para entrar nessa floresta aí é a ideia de sistemas, né? E talvez mais do que a ideia de sistema, que é uma palavra gasta, né? A ideia de processo. O Stafford Beer, né? O Daniel Nicholson, que tem um livro chamado Biologia Processual, né? Ele trabalha com um colaborador dele, chama John Dupré, que acabou de lançar um livro chamado A Metafísica da Biologia, que é importantíssimo, porque a gente tem até medo de falar metafísica, né? Porque é um negócio proibido na filosofia também e tal. Mas o que é importante entender é que dizer que o que se defende é metafísico. Metafísico no sentido que é uma coisa que não pode ser fisicamente demonstrada. Quer dizer, você assume uma premissa de que o corpo se defende. Depois, cientificamente, você procura argumentos que são consistentes com essa premissa. Mas a premissa não é científica. Quer dizer que o corpo se defende é uma postura metafísica. Não estou dizendo que é mais fraca que a científica, pelo contrário, eu acho que a nossa vida inteira é guiada por coisas metafísicas, né? Mas
Existe uma diferença enorme entre uma teoria que parte da ideia de que nós nos defendemos e que nós não podemos reagir a nós mesmos porque nós nos destruiríamos, não é? E uma outra teoria que parte da observação de que o corpo forma espontaneamente uma variedade quase inacreditável de globulina. Quer dizer, isso é uma observação científica. Você pega um coelho recém-nascido, um homem recém-nascido, vai olhar quantas globulinas tem, então a quantidade, uma variedade enorme. Né? A explicação disso a gente vai ver depois, mas isso é um fato. Então, fazer uma teoria baseada na ideia de defesa do corpo, ou fazer uma teoria baseada na ideia de que você forma uma variedade de globulinas, são duas coisas completamente diferentes. Uma teoria tem base metafísica, a outra tem base experimental, porra. Compreende? Sim. E a imunologia inteira é metafísica por causa dessa opção de que o corpo se defende. E isso não está num ou no outro pesquisador. Isso é propagueado por centenas de gerações de imunologistas, está em todos os estudantes, está em todos os livros textos, está por todo lado e não se sustenta cientificamente. Quer dizer, se sustenta metafisicamente. Mas cientificamente ela pode ser desmontada em 30 segundos. Isso eu acho que é o nosso dever, criar uma linguagem clara. Né? Quer dizer, nós vamos falar claramente, usar as palavras menos corruptas assim na descrição, mas a gente tem propostas muito sérias, muito sérias. Você sabe de onde é que vem essa palavra metafísica? Bom, ela vem da Biblioteca de Alexandria, onde os papiros que tratavam da física, e a física era a medicina, era a natureza, era tudo junto. Né? O médico era um físico. Então os papiros da física ficavam numa prateleira e havia uns outros de uns pensamentos não confirmados que ficavam além daqueles, ficavam mais para lá dos papiros da física, então eram os metafísicos. Olha, eu não sabia dessa história, que história legal. Essa é uma história muito legal. Uma das coisas que eu quero aprender, eu posso aprender nessa nossa tarefa, é a fazer uma ementa do que eu faço e um programa dos meus cursos, porque, rapaz, se eu olhar assim, o que eu passei para os alunos nesses 10 encontros, é uma salada de abacate com chocolate que não tem pé nem cabeça, e eu não consigo legitimamente fazer uma ementa, ou melhor, respeitar uma ementa que eu faço. Que eu começo a falar e um aluno conversa alguma coisa, eu já vou na direção, essa leva uma outra e outra. Quer dizer, o que aconteceu foi que eles passaram a me confiar em mim. Mas foi isso. Mas conversando N coisas, assim... Nelson, deixa eu te interromper aqui, porque para mim isso que você está falando é genial, cara. Genial, porque o que acontece? A gente tem uma tradição das ementas serem feitas a partir de conteúdos e conhecimentos que ficam lá fora. Agora, eu tenho convicção de que se você começar a pensar nessas ementas a partir dos fundamentos que norteiam a discussão e, fundamentalmente, das competências que estão sendo desenvolvidas por esses estudantes, isso vai ficar muito mais tangível, muito mais perceptível. É claro, foi, na verdade, o que a gente já vinha falando há um tempo atrás. Você fala coisas maravilhosas que fazem conexões profundas com tudo que se traz. E você vai fazendo essas conexões de uma forma fluida e muito, muito ágil. Mas aí o que acontece? Acontece que essas conexões elas não são feitas de forma desconectada e aleatória. Elas seguem fundamentos. Elas trazem fundamento de autonomia. Elas trazem fundamentos de acesso à diversidade. Um biólogo importante chamado Gunther Stent, que tem um artigo interessante que eu passo para os alunos sobre hermenêutica e fenômenos programáticos e tal.
um nome horrível e tal, e hermenêutica, né? Porra, as pessoas... E ele basicamente diz que não existem fenômenos programados na natureza, que nem a síntese de proteínas é programada, porque existe uma certa correlação, não muito estreita, entre a trinca de nucleotídeos e o aminoácido que vai ser formado, e também esse aminoácido também influencia a maneira como a proteína vai se dobrar e tal, mas que forma a proteína vai ter, não se sabe. Quer dizer, e ele começa a dizer, o fenômeno programado tem duas coisas, tem um programa e a coisa que é programada, e tem uma correspondência bionívoca entre uma coisa e outra. Por exemplo, Hamlet é um fenômeno programado, tem o enredo da peça e tem os atores no palco e tal. Então, aqui no segundo ato, fulano entra no palco e mete a adaga na barriga de Beltrano, e Beltrano morre. Isso está programado. Agora, o idioma em que a peça é representada, a habilidade dos artistas, o silêncio da plateia, nada disso é programado, mas é histórico. Quer dizer, é histórico no sentido que tem uma sequência de acontecimentos, né? E isso é inevitável. E uma coisa que as pessoas precisam entender é que qualquer ser vivo, pega um pé de grama, uma formiga, ela é o resultado de bilhões de anos de acontecimentos. Quer dizer, qualquer ser vivo é um precipício até o infinito, porra, até o começo dos tempos, né? Que se montou de uma determinada forma e agora está assim, agora está montado assim, né? Quando pergunta ao Maturana se os robôs vão substituir os seres humanos, ele faz uma conversa comprida para dizer que o robô não tem história. Quer dizer, o robô não tem esse bilhão de anos, né, que vai fazer coisas inesperáveis, porque ele está sempre lidando com a novidade, né, sempre se renascendo, se fazendo e conservando a mesma coisa. Quer dizer, essa dualidade entre mudar e não mudar tem que ser a nossa pedra de toque. A ideia da conservação, para mim, ela é fundamental. E eu retorno nisso que eu acabei de te dizer, e pegando todos esses elementos que você traz, que continuam sustentando essa minha fala, ou seja, o que é que se conserva recursivamente nos nossos diálogos, de tal forma que, apesar de toda a diversidade que ela vem, o que é que vem sendo conservado e sustentando os fundamentos dessa conversa? Ou seja, na ampla e na plena diversidade, quais são os fundamentos epistemológicos, quais são os fundamentos recursivos? Essa ideia de uma aprendizagem recursiva, em que você vai revisitando continuamente, de uma forma mais complexa, alguns fundamentos que se sucedem, isso me parece bastante, e nos mais diversos e diversificados contextos, e isso vai cada vez mais, eu vejo no texto das meninas que você trouxe, isso vai sedimentando alguns fundamentos que já passam a fazer parte, incorporar na linguagem em qualquer forma que se converse, ou seja, em qualquer contexto que se converse. E para mim é esse o lugar do aprendizado. E é essa competência de incorporar alguns fundamentos recursivos que me parece que isso pode ser a trajetória. Eu não sei nem se elegê-los, se defini-los semanticamente, mas que tem alguns lugares que a gente visita continuamente nessa conversa que, apesar dos contextos, isso para mim é mais do que evidente. Eu não sei como é que você vê isso aí. Essa palavra de recursão, né, é uma coisa importante. Mas aí Maturana dá exemplos assim, um carro com a roda atolada, o pneu gira e o carro não sai do lugar. Isso é repetitividade. Agora o carro começa a andar, é recursão. Que você, não é? Quer dizer, cada giro da roda encontra uma novidade, um inesperado. Então,
Esse é um dos... Acontece sobre a evolução do movimento anterior, ou seja, todo o processo ele se precede de uma evolução, ou seja, ele é revisitado em outro nível de complexidade, né? É essa a ideia desse estilo de pensar, desses fundamentos sistêmicos que nos levam a pensar a partir do sistema e não a pensar a partir de causalidades lineares, etc. Então, eu acho que esse é um exercício importante que vai nos ajudar a trabalhar com esses meninos, por exemplo, das o Beto, ele fala da sedução do conceito de cognição, conceito de consciência, de alma, de percebimento e tal. Quer dizer, você vive dentro desse conceito, isso é você falando e tal. Então, quer dizer, o corpo fecha feridas, o corpo consolida fraturas e tal. É claro que o corpo se cura, né? Por que não se curar de micróbios, de vírus? É claro que ainda tem essa treta de Deus de fazer a gente composto de células microscópicas, e os micróbios também são microscópicos, e é um negócio lá entre eles, e a gente é obrigado a seguir o que os especialistas dizem. E os especialistas falam em defesa, pronto, dá-nos, né? Então, uma das coisas que a gente tem que mostrar é como essa metafísica do entendimento, da consciência e tal, tem que ser posta no sol para quarar. Assim, a gente tem que olhar direitinho o bicho como é que é e ver se a gente quer usar ele ou não, e em que situações a gente vai usar, em que situações não faz sentido, né?